Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que é, que era e que... Amém. Está quente, está calor, graças a Deus por isso. Você está sentindo calor, irmãos? Amém? Sinal que você está vivo. Graças a Deus, irmão, por isso. Está tudo normal, está sentindo calor porque está vivo. Meu irmão, que alegria a gente ter vivido aí essa conferência que não estava nos nossos planos, não estava nos nossos projetos. Nós já estávamos assim, indo para o finalzinho do ano e começar a pensar sobre Natal, mas o Pai queria ter essa conversa conosco nesse ano, por meio da vida do nosso irmão Daniel. Como foi bom, como foi edificante, como foi renovador, inspirador, a gente perceber que Deus tem falado às suas igrejas que estão na história, a fim de que as suas igrejas que estão na história possam ter discernimento de igreja, a fim de que a gente possa cada dia mais conhecer a nossa vocação. Irmãos, em nome de Jesus, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, Perdão, 1 Pedro 2, falei segunda, mas 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, diz assim a palavra de Deus, verso de número 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aonde você leu grandeza, substitui por virtude. Por virtude, vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nós somos? Quem nós somos, irmãos? Quem nós somos? Geração eleita. Quem nós somos? Sacerdócio real. Quem nós somos? Nação santa. Quem nós somos? Povo exclusivo. Com qual propósito? Anunciar, manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós estamos num congresso ou numa conferência chamada Voz e Virtude. E o tema aí que foi sugerido é sobre esse chamado para regar a terra. Você sabe muito bem que desde o início, Deus, Criador da terra, Ele fez todas as coisas para que por meio de todas as suas coisas, Ele pudesse ser conhecido como um Pai de amor. E na Bíblia Sagrada, a terra, ela tem uma conotação muito pedagógica. Por exemplo, o ser humano, ele foi formado da onde? Do pó da terra. O ser humano foi colocado por Deus para cuidar e lavrar o quê? A terra. Quando Caim matou Abel, quem foi que clamou? A terra. A terra na Bíblia Sagrada tem uma conotação de personidade, de personificação, de persona. A terra tem uma conotação na Bíblia Sagrada de persona. Alguns teólogos, inclusive, vão dizer que o dilúvio veio, inclusive por essa corrupção que a terra acabou sofrendo por causa do homem. De maneira que a terra parou de denunciar
o pecado e a iniquidade humana. Mas no Novo Testamento, a terra, ela volta a falar. A terra volta a falar. No Novo Testamento, Romanos vai dizer que a ardente expectativa de toda a criação é um aguardar a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi colocada a sua inutilidade não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, falando do homem. Na esperança de que quando os filhos de Deus se revelarem, ela também será liberta da decadência que se encontra. A Bíblia fala de novo céu e nova terra. Então hoje nós vamos conversar sobre essa nossa vocação, nosso chamado para sermos regadores da terra, para sermos iluminadores da terra, para sermos sal da terra. Vamos começar falando sobre trabalho. Na Bíblia Sagrada, trabalho é igual a... Como é que está lá? Adoração. Por exemplo, a palavra no hebraico que está colocada lá por Deus, dizendo: vou colocar o ser humano para lavrar a terra, ou cuidar da terra, essa palavra no hebraico é avodar, que significa? Que significa o quê? Trabalho. Agora, qual é a palavra sobre adoração? Qual que é? Avodar. Qual é a palavra em hebraico para trabalho? Avodar. Trabalho dentro da cultura bíblica é adoração. Trabalho dentro da cultura bíblica é adoração. Jesus nunca falou da divisão entre sagrado e secular. Por exemplo, algumas pessoas falam assim: pastor, o senhor escuta música secular? Em qual século a gente está, gente? A gente só pode escutar música de qual século? No século que a gente está. Uma coisa é música profanada. Uma coisa é música ruim. Mas a gente só pode escutar música no século que a gente está. Não consigo escutar música do primeiro século. Deus nunca fez essa distinção. Deus nunca fez distinção. Mas há uma distinção clara do que significa trabalho. O que é trabalho? Por exemplo, a raiz da palavra avodar aqui, que é avad, que também é traduzida por trabalho ou ocupação comum, essa palavra se refere a ambas as vocações. Tanto aquela que nós chamamos secular, as nossas atividades que a gente fala que é profissional e tudo mais, quanto aquelas que nós consideramos sagrada. Toda vez que a Bíblia vai usar a palavra trabalho, ela vai usar nos dois sentidos. Tanto sobre os ofícios dos sacerdotes, dos levitas no templo, quanto as atividades que as pessoas faziam nas suas ambiências, onde nós chamamos atividade profissional. E ambas, tanto a sagrada quanto a ideia profissional, ambas são pagas. Ambas são pagas. Está lá. Você vai ver essa palavra sendo implicada tanto de forma remunerada como de forma não remunerada. Em Êxodo 34, 21, vamos ler ali por gentileza? O que diz? Deus falando sobre o sabate diz: trabalho e adoração são a mesma coisa. Não há separação. Trabalho é igual a adoração. Das 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122 foram no local de trabalho. Jesus aparece nas páginas do Novo Testamento 132 vezes.
122 vezes são em ambientes de trabalho. Das 52 parábolas que Jesus contou, 45 tinham o local de trabalho como contexto. Irmãos, quem aqui passa a maior parte do tempo em casa? Quem aqui passa a maior parte do tempo no trabalho? Por que que Jesus fez tanta aparição nos ambientes de trabalho? Inclusive, quando ele chamou os seus discípulos, aonde eles estavam? No trabalho. Será que Deus não está comunicando nada com a gente a respeito das nossas vivências no ambiente de trabalho? Será que Ele não quer que a nossa mente se expanda para que a gente possa conhecer e discernir a nossa vocação de que trabalho tem muito mais além do que trazer recursos para casa? Mas vamos lá. Como o congresso é de voz e virtude, a gente foi pesquisar o significado da palavra virtude. Vamos ler ali, por gentileza? Virtude. Vem lá do latim virtus. E em grego eu não vou chutar isso aqui. Vamos ler lá. É uma qualidade moral particular. Uma capacidade exclusivamente humana. Quem são os únicos seres da face da terra a ter virtude? Quem? Quem? Os seres humanos. Por quê? Porque os animais vivem para sobreviver. Os animais vivem para sobreviver. Os seres humanos não. Os seres humanos não são chamados para sobreviver. Os seres humanos são chamados para manifestar virtudes. Mas vamos lá. Qual é o sentido do trabalho, então, na Bíblia Sagrada? Qual é o sentido, então, do trabalho para nós que somos filhos de Deus? O que Deus quer conversar conosco nessa manhã, a fim de que os nossos horizontes possam ser ampliados de compreensão? Como o pastor disse ontem, se você está cansado, você procura Jesus. Mas se você quer ir além, o que você faça? Aprenda de mim. Se você quer usar Jesus como uma escora, tem gente que está usando Jesus como um barranco. Já viu aquela frase? Fulano de tal queria que o mundo terminasse no barranco para ele terminar a vida escorado. Já ouviram essa história aí? O pessoal da peãozada sabe, a rádio peão sabe dessa daí. Tem gente que fica tanto escorado, se escora tanto, que a ideia era que o mundo terminasse no barranco, que ele já terminava a vida escorado. Tem gente que pensa que Jesus é uma escora, e não um fundamento, e não uma plataforma, e não um alicerce. Então, qual é o sentido e a direção do trabalho? Vamos ler juntos ali, por gentileza? Trabalho, tudo aquilo, é tudo aquilo que imprime, é tudo aquilo, tudo que fazemos para... Então, não confunda suas atividades com trabalho. Se todas as atividades que você está fazendo na vida não comunicam virtudes, não expressam valores, você não está trabalhando. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Trabalho é tudo aquilo que comunica virtude. Trabalho é tudo aquilo que comunica e imprime valores. Trabalho é tudo aquilo que eu faço para revelar quem Deus é. Se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e isso não está comunicando virtudes, isso não está revelando quem Deus é mera sobrevivência. É atividade, mas não é trabalho. Não é trabalho. Porque olha a mentalidade escrava. A Bíblia, como nós vimos esse final de semana, a Bíblia
transiciona os filhos de Deus de uma mentalidade escrava para uma mentalidade de príncipe, para uma mentalidade daquilo que nós falamos. Vocês, porém, são geração eleita. Quem vocês são? Príncipes. Vocês são sacerdotes reais. Vocês são príncipes. Então a mente de vocês não é uma mente de escravo. Vocês não foram feitos para serem escravos. Só que a nossa condição de caída é uma mentalidade escrava. Por isso Deus chama a gente para essa mesa, para conversar conosco e aprofundar o nosso coração e o nosso entendimento, a fim de que a gente abandone a maneira escrava de pensar, para que em nome de Jesus essa maneira escrava de pensar seja substituída pela maneira real de pensar. Então vamos lá. Como é que é a mentalidade escrava? Vamos ler juntos, por favor? Tudo, meu estilo de vida é trabalho escravo, não interessando se andamos no burrinho velho. Se tudo que tu faz é só para manter o seu estilo de vida, a sua mente é uma mente de escravo. Por que é uma mente de escravo? Porque quem é que nos alimenta, irmão? Quem é que nos alimenta? Nosso Pai. Lembra que Jesus, com seus discípulos, olha, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, porque é coisa de pagão. É coisa de gente ignorante que nem conhece. Que não conhece a Deus. Os irmãos estão entendendo? Em nome de Jesus, irmãos, a nossa mente tem que sair do campo da sobrevivência. A nossa mente tem que transcender o campo de pagar as contas. Pastor, quer dizer então que não vai pagar a conta? Não, irmão, faça-me um favor, é só você pensar direitinho. O que a gente está comunicando aqui? Não seja... O que a gente está comunicando aqui? O que a gente está comunicando aqui, irmãos, é que existe algo além disso. Existe algo para além disso. Existe algo para além disso. Irmãos, quem aqui já trabalhou com um crente? Que o cara está lá, igreja, é presbítero, é não sei o quê, é pastor, não sei o que lá, e o cara murrinha, 7-1, golpista, olha, não ajuda ninguém, é o primeiro a pensar em meter o pé, não tem misericórdia de ninguém. Alguém conhece gente assim? Não precisa falar, porque às vezes você vai achar no espelho. Não precisa falar. Irmãos, não tem como você mergulhar no Evangelho e você continuar da mesma maneira, a não ser que você seja um apóstata. Um apóstata. A não ser que você seja um apóstata. Caso contrário, irmãos, o Evangelho perturba a alma da gente, irmãos. O Evangelho perturba a alma da gente, porque ele não permite a gente continuar a pensar da mesma maneira. Então vamos lá. Leiam-lhe por gentileza. Escravo. Se a natureza é a manutenção da sua subsistência, isso é trabalho escravo. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, em nome de Jesus, transcenda, irmão. Você não é o esquilinho da era do gelo. Você é o filho do nosso Pai, um príncipe de Deus. Amém. Não é príncipe que come caviar com uvinha com a mãozinha assim não, tá, irmão? É príncipe que rala, é espada na mão, luta e por aí vai. Mas vamos lá. Tudo aquilo que faço. Agora vamos ler de novo então outro ali. Vamos lá. Tudo aquilo que eu faço. Pensa, que viabilize o meu estilo de vida. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Ah, eu estou fazendo as coisas e ninguém me reconhece. Escravo. A pessoa que está fazendo as coisas para ser reconhecido é um escravo. Amém, irmão? Eu trabalhei lá, o Felipe não falou um obrigado. O Felipe não falar um obrigado, fala dele.
você querer que ele fale o obrigado, fale da sua mentalidade escrava. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Uma coisa é o Felipe ser ingrato. Estou falando uma coisa. A outra coisa é você exigir do Felipe que ele te reconheça porque você estava lá fazendo o que você está fazendo. Isso é uma mente escrava. O escravo, irmãos, ele busca o tempo todo o reconhecimento. Irmão, quem acha aqui que Deus criou todas as coisas para ser reconhecido? Deus não é um escravo. Deus criou todas as coisas para ser o quê? Conhecido. Então, um filho de Deus trabalha revelando a sua identidade, manifestando os seus valores. Isso torna conhecido. E ele não está buscando ser reconhecido. Quem busca reconhecimento é um escravo. Ou criança. Ou criança. Por isso que a Bíblia diz que, embora o herdeiro seja herdeiro, mas enquanto ele é criança, em nada ele é diferente de um escravo. Mas depois que cresceu, irmão, e continua querendo ser reconhecido, isso não diz que ele é um criança. Isso diz que a mente dele ainda é o quê? Escrava. Como é que um escravo sai de casa? Vamos ler ali por gentileza? Sai de casa pensando, tem que fazer para receber e não em manifestar as virtudes sobre aqueles que trabalham com ele. Quando você sai de casa, você pensa nas tarefas ou nas virtudes que você tem a comunicar? Estou falando sério, irmão. Quando você sai de casa, você pensa nos seus afazeres, a sua lista é só lista de atividades, ou a sua ocupação, sua proatividade, e não preocupação. Deus nos chamou para sermos proativos e não preocupados. Preocupado fica pensando o que fazer. Proativo fica pensando maneiras diferentes de manifestar a virtude. De manifestar a virtude. A mentalidade escrava é uma relação de causa e efeito, está lá nos amigos de Jó. Lembra dos amigos de Jó? Provavelmente você está assim porque você fez isso. Se você não tivesse feito isso. A mentalidade escrava, ela sempre é uma mentalidade de causa e efeito. O escravo, toda vez que se depara com um problema, ele tenta identificar uma culpa e não uma responsabilidade. O escravo, todas as vezes que se depara com um problema, ele tenta identificar com uma culpa. Ele tenta saber de quem é a culpa. Fulano, quem fez isso aqui? Não fui eu, não. Não fui eu, não. Ele está vendo a coisa lá por fazer. Ele está vendo lá a coisa fora da ordem, fora do local. E a única coisa que ele sabe fazer é se esquivar. Ah, isso daí é com o pastor. Ah, isso daí é com funcionário tal. Isso daí é o encarregado B. Isso daí é não sei quem. O escravo, ele está sempre tentando identificar uma culpa e não assumir uma responsabilidade. Ele não assume. Todas as vezes que se depara com algo que deu errado, apesar do seu esforço para dar certo, o escravo quer sempre identificar quem? O culpado. Isso não é culpa minha, isso não é culpa minha, isso não é culpa minha. Um filho de Deus não conversa sobre culpa. Um filho de Deus conversa sobre responsabilidade. Irmãos, de quem é a responsabilidade por aquele local onde você trabalha? De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade daquele local onde você trabalha? É responsabilidade de quem
as pessoas que convivem com você lá. Ah, mas eu não sou encarregado. Ah, mas eu não sou o chefe. Escravo. Ah, mas eu não sou pastor. Escravo. Ah, eu não sou um líder de louvor. Escravo. De quem é a responsabilidade, irmão? Do Filho de Deus. Quando Jesus veio aqui, ele veio dizer assim, ó, vocês são culpados. Vocês são culpados, não quero saber de nada não, vai morrer todo mundo, vai para o inferno. Foi assim que Jesus fez? Não. Não importando de quem era a culpa, o Filho de Deus vai lá e assume a responsabilidade por enfrentar aquilo. Isso é tão forte, irmãos, porque como é que a mentalidade do trabalhador funciona? Vamos ler ali, por gentileza? Vamos ler ali, por favor? Vamos lá. Todas as vezes que se depara com um problema, assume responsabilidade, mesmo sem ter condições para isso. Suponhamos, irmãos, que a gente precise fazer um almoço para atender crianças que estão passando agora uma situação de vulnerabilidade social na nossa rua. E você viu isso. Você não sabe cozinhar, você não tem recurso, você não sabe nada de cozinha. Isso te isenta da responsabilidade? Hein, irmãos? Não. Ah, se eu soubesse cozinhar, eu faria, mas eu não sei. Ah, se eu soubesse ir lá fora fazer compra, eu faria, mas eu não sei. A ideia não é se você tem a competência para fazer aquilo. A ideia é se você vai assumir a responsabilidade por aquilo. Porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente liga para um, chama outro, fulano, tem como você me ajudar aqui, porque eu não sei fazer comida, e a gente precisa fazer uma comida. Aí você fala com um, você fala com outro, você fala com aquilo outro, mas você vai lá e enfrenta o problema. Os irmãos estão entendendo? Eu sei que está um calor dos infernos, irmão. Mas é melhor a gente passar aqui um tempo meditando nesse calor dos infernos, que depois você viver um inferno, porque você não deixou Deus a trabalhar na sua mente. Entendeu, irmão? Porque, irmãos, preste atenção, um escravo amargura. Vou falar uma coisa para você, preste atenção aqui em nome de Jesus. Só amargura quem tem a mentalidade escrava. Só amargura quem tem a mentalidade escrava. A mentalidade de um filho de Deus não amargura. Por que não amargura? Porque de um jeito ou de outro ele vai comunicar virtude. Ele vai entregar o que Deus colocou no coração dele. E o que Deus colocou no coração dele é o propósito da vida dele. Ele não está lá para ser reconhecido. Ele não está lá para que as pessoas deem tapinha nas costas, para ele ser promovido no final do ano. Não. Ele está lá para comunicar virtude, meu irmão. Agora, uma pessoa que está querendo ser reconhecida nas suas atividades, ela amargura. Porque ela não vai ter o que ela quer, porque a vida não gira em torno dela e o coração dela vai amargurar. Por isso você não vê filho de Deus amargurado. Amém, irmão? Vira para o teu irmão e fala assim, meu irmão, em nome de Jesus, livre-se de toda amargura, de ira, contendas. Lembre-se, você é um príncipe, um comunicador de virtudes, uma voz profética do nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos lá. A mentalidade do trabalhador. Vamos ler por gentileza. Nos apresentamos. Não, vamos ler direitinho. Senão virou escravo, irmão. Escravo, assim. Vamos lá. Nos. Minhas irmãs da educação e irmãos. A coisa bonita lá. É bonita?
Não. Mas vocês vão se apresentar lá como quem lava as mãos? Ou como quem é a resposta? Meus irmãos dos ambientes empresariais, das vivências, vocês vão se apresentar lá como resposta, irmão. O que você acha que passou na cabeça de Jesus quando ele disse assim: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e me siga-me. Você acha que ele estava brincando? Você acha que ele estava exagerando? Sim, exagerando. Não, irmão. Ah, mas eu fiz tanto semana passada, eu me entreguei, essa semana eu quero ficar mais light. Irmãos, não tem cruz light. Quer ver uma coisa? Rapaz, essa semana eu trabalhei, vou passear com a família. Vou dar uma desopilada. Vou dar uma saída com a família. Beleza, pastor? Não, tudo bem, irmão, vou sair com a família. Combinou de sair 6 horas da manhã. Não sei quem enrola, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Aí você pensou que sei o quê? Ó, não, a cruz foi até sexta-feira. Entendeu? Sábado de manhã que eu combinei é feriadão. Vai ser feriado segunda-feira, a gente volta segunda e tal. Beleza, pastor? Beleza. Aí o abençoado combinou de sair 6 horas da manhã. Saiu que hora? 10 da manhã. E pensa nas crianças. Vou pegar ali o Clebinho do pai, fulano, não sei o quê. Então, ele está vivendo lá os processos com o Ingrid. Aí tu pensou, meu Deus, mas a cruz não era até... Aí conseguiu ir. O que encontrou no meio do caminho? Engarrafamento. Encontrou um engarrafamento, irmão. E o ar-condicionado, naquele dia, faz o quê? Alguém já viveu um negócio desse? Não. Aí tu pensa assim, mas Senhor, não tem um refresco? É cruz, irmão. E cruz, sabe qual é o refresco que se dá na cruz? O que deram para Jesus beber lá, irmão? Entendeu? É o refresco de quem está o quê? Crucificado, cara. Ou você tem esperança de novo céu e nova terra, ou você tem a convicção de que você é um filho de Deus, ou você vai tentar viver aqui da melhor maneira possível, vai entrar no campo da sobrevivência, mas você não tem parte com Ele. Você não tem parte com Ele. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Qual é a mentalidade do trabalhador? Porque o que Pilatos fez? Pilatos, quando viu Jesus sendo crucificado injustamente, sendo condenado, sendo acusado injustamente, Pilatos lava as mãos dele. Ele, não sou eu não. Isso é problema da secretaria, tal. Isso é problema do encarregado X. Isso é problema do cara daquilo, do outro, não sei o quê. Isso é problema de não sei quem. Não sou eu não. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele pegou os seus discípulos conversando sobre quem seria o maior. Você sabe por que os discípulos estavam perguntando quem seria o maior? Quem é o maior no reino de Deus? Você sabe por quê? Você sabe por que por que os discípulos estavam discutindo quem seria o maior? Porque eles não queriam saber quem era o maior. No fundo, o que eles estavam querendo saber? Quem era o menor. Sabe por quê? Porque eles esqueceram de contratar o escravo para lavar o pé. Como eles esqueceram de contratar o escravo para lavar o pé, ia sobrar para quem lavar os pés? Para aquele que era o menor deles. Você entendeu? A pergunta não era para saber quem era o maior. A pergunta era para saber
quem é que vai lavar o pé? Quem é que vai assumir a responsabilidade de lavar o pé? O que Jesus faz? Vai lá, lava os pés. Meu irmão, você é aquele que está sendo regido pelo espírito de Pilatos ou pelo de Cristo? Você é aquele que lava os pés daquilo que não é culpa sua? Ou você é aquele que lava as mãos diante daquilo que você poderia influenciar de alguma maneira e você decidiu cruzar os braços? Lembre-se, irmão, cada pessoa dessa que convive com você é uma filha do nosso Pai, é um irmão seu. Hoje você não sente que é teu irmão. Hoje você não sente que é responsabilidade sua, que é um filho seu. Você não sente. Você está contaminado pelas aparências. Mas quando aquele que é tudo em todos se revelar, você vai perceber que sempre foi o teu irmão. Sempre foi um filho, sempre foi um pai, sempre foi uma mãe. E isso que hoje você sente de indiferença, porque não aparece ser filho, não parece ser irmão, isso vai acabar. E naquele dia, meu irmão, como é que vai ser olhar nos olhos de um filho que estava lá naquele ambiente, que trabalhava com você, e você rejeitou, porque não parecia com teu filho? Como é que vai ser negar um abraço, um colo, sei lá o quê, para um pai, porque não parecia, mas que era? Irmãos, nós somos da mesma família. Você entende isso? Aquela turma que trabalha com você é da mesma família sua, é filha do nosso Pai. E isso não significa que você vai ser cuidado por ela. Isso significa que você, como príncipe, como irmão mais velho, vai cuidar dela. O escravo, meu irmão, ele vive lamentando. O escravo vive lamentando. Ele não para de lamentar. E o trabalhador? E o comunicador de virtudes? O que ele faz? Ele assume responsabilidade. Ele assume responsabilidade. Vamos ler por gentileza? Ou nós... Como é que você decide pensar? Lamentamos a vida difícil. Pastor, é difícil, hein? Difícil, pastor. Olha, difícil, hein? Ó, se o senhor soubesse, eu sou ET. Eu devo morar em outro planeta. Se eu soubesse como é que é difícil... Ou nós lamentamos a vida difícil, ou manifestamos a virtude daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É uma decisão, irmão. Ou você entra pelo caminho da lamentação, ou você entra pelo caminho da manifestação de virtudes. A partir de qual pensamento você realiza as suas atividades? Vamos ler ali por gentileza? Podemos ter escravos ou podemos ser trabalhadores. Quem nós somos, irmãos? Você é um escravo tentando ser um trabalhador? Ou você é um trabalhador trabalhando como filho do pai trabalhador que você é? Ah, pastor, sou trabalhador. Se você trabalha para sobreviver, comer, beber, morar, se vestir, você não é um trabalhador. Você é um escravo. Entendeu?
Quer dizer, então, que eu não vou morar? O desavisado, né? Quer dizer, então, pastor, que é errado beber? É errado comer, pastor? Vestir? O desavisado. O desavisado quer dizer, então, ainda faz assim com a cabecinha. Não é isso, desavisado. O que nós estamos falando é que o trabalho vai além. O que nós estamos falando é que você está lá para comunicar virtudes. Você está lá para isso. É lógico que o trabalhador é digno do seu sustento. Mas ele não está lá por causa do sustento. Ele está lá para comunicar as virtudes. A vida não consiste em ter uma atividade porque é necessário ou porque é importante, mas sim porque era essencial na comunicação das virtudes e valores. Vamos ler juntos aqui, irmão, para você não dormir? Vamos lá? A vida mas sim porque é toda atividade que você fizer na vida, seja comprar, vender. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, a partir do verso 20, do verso 22. A partir do verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Por quê? Preste atenção aqui. Porque não está na coisa que nós fazemos. O reino de Deus não está nas coisas que nós fazemos. O reino de Deus está no motivo, na razão pela qual fazemos. O que nós estamos comunicando enquanto fazemos aquilo. Então não está na aparência das coisas. Por exemplo, dei 10 cestas básicas. Pastor, olha o reino de Deus. Não. Isso não é o reino de Deus. Pastor, ajudei a construir 10 casas para pobre. Isso é o reino de Deus? Não. O reino de Deus não vem com visível aparência. Porque eu posso fazer programas que atendam os pobres com interesses obscuros. Então não está na coisa que fazemos objetivamente. Está na razão. Está em quem nos encontramos, com quem nos encontramos enquanto estão fazendo. Aí ele fala assim: nem dirá está lá, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem virá no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será no dia do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O que há de errado com casar? O que há de errado com comer? O que há de errado com beber? O que há de errado com comprar? O que há de errado com vender? Nada objetivamente. Mas se tudo que nós fazemos não está comunicando virtude,
nós não estamos vivendo como filho do Pai. Escuta, irmãos. Eu sei que está calor, mas escuta o que Deus está falando no seu coração aqui, em nome de Jesus. Deus não terá ninguém aqui por inocente, por ignorante. Você está ouvindo. Ele está te ensinando, Ele está ministrando o seu coração. Você não é um pagador de contas, porque quem é um pagador de contas banca a si mesmo. Você não se banca. Você não veio a existir por você mesmo. Você existe por graça, por misericórdia, por bondade. Inclusive, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você nesta manhã. Nesta manhã. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Se é dia que o Senhor nos fez, não foi dia que você fez. Não é dia que você planejou. As coisas não sairão de acordo com o seu planejado, mas sim de acordo com a agenda de Deus para você. Então não murmure, meu irmão, porque você não é o dono do seu dia. Quem aqui pode acrescentar um segundo sequer à sua existência, meu irmão? Sabe qual é o problema da murmuração e amargurado? Porque o murmurador chega diante do trono de Deus e diz assim: se o Senhor tivesse me ouvido, meu dia não seria assim. O murmurador e o amargurado, ele chega diante do trono de Deus e fala assim: se o Senhor me escutasse, não teria sido assim. Se o Senhor me deixasse participar do teu conselho a respeito da minha vida, a vida não funcionaria assim. Irmãos, o murmurador tenta tomar o lugar de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Nem com o servo justo, Jó, dirá com um murmurador amargurado. Mas vamos lá para a gente terminar. O trabalhador, leiam por gentileza. Comunicar virtudes, e não para satisfazer necessidades. Vira para o teu irmão e fala assim: meu irmão, presta atenção aí. Trabalho é para desenvolver e comunicar virtudes, e não para satisfazer suas necessidades ou contemplar seus interesses. Entendeu, irmão? Pode deixar que eu estou em casa. Vamos embora. Toda atividade para a contemplação da necessidade ou do interesse nos reduz da condição humana. Todo trabalho que você faz para contemplar a sua necessidade, seus interesses, te reduz da condição humana, porque isso é uma condição animal. O animal é que faz todas as coisas para contemplar a sua necessidade ou seu interesse. O macaco consegue contemplar seus interesses. O macaco evolui na sua forma de sedução, evolui na sua forma de quebrar o coquinho, evolui tudo. Está tudo certo. Vem com o vovô aqui. Está tudo certo. Então vamos lá. Há uma diferença enorme, irmãos, no ignorante e no mal entendido. Presta atenção aqui. Há uma diferença enorme entre o ignorante e o mal entendido. Leiam-lhe por gentileza. O mal entendido, o sentido do trabalho. Para que serve o trabalho? Alguém já viu assim? Eu trabalho para pagar as minhas contas. Eu trabalho para pagar minhas contas. Esse aí é o mal entendido. Porque Deus nunca colocou o trabalho para pagar as contas. Quando Deus colocou o homem no local de trabalho, tudo que era necessário para a subsistência do homem já estava lá. Já estava lá. Então, o mal entendido, ele pega o pagar conta, o comer,
o beber, o morar, o vestir-se, e coloca aquilo como significado para trabalho. Não é esse o significado do trabalho. Você está entendendo? Isso é a maneira humana como a revelação de Deus é interpretada pela lógica humana. Não, irmãos. Deus nos abençoa, a gente come, a gente bebe, a gente mora, tudo isso. Mas o sentido último não é esse. O sentido último é a manifestação de virtudes. Porque pode ser que você trabalhe e não more aonde você gostaria de morar, não coma o que você gostaria de comer, não vista o que você gostaria de vestir. Mas se você está comunicando virtudes, manifestando valores, você é um trabalhador bem-sucedido. O senhor Otenível está com quantos anos, senhor Otenível? Quantos anos? 9,3. 39 ao contrário. 93 anos. 93 anos. Irmãos, nós já tivemos gente muito mais milionária do que o senhor Otenível, que foi embora com 60 anos. Em nosso município. Que talvez se perguntasse para ele assim: fulano, quer trocar a sua riqueza pelos anos de vida dele? Ele sabendo o que aconteceu com ele, provavelmente ele queria. Sexta-feira passei lá em frente à casa do senhor Otenível. O senhor Otenível está tirando onda comigo. Aí, pastor, vem ver a vala que eu capinei, pastor. Valão. Aí eu falei assim: senhor Otenível, o senhor está de brincadeira? Não. Tem que ver o caldo de cana. Espera aí. E a moenda dele, meu irmão? É a moenda, meu irmão. É um exercício que você tem que fazer. Daqui a pouquinho vem o senhor Otenível com caldinho de cana. Aí, eu que moí. 93 anos, irmão. Um homem virtuoso. Um homem que quem convive com ele vê os valores de família. Vê os valores de família. Mora num casarão? Anda numa bicicleta mais antiga do que um montão de gente aqui. Não enxerga nada, mas está tudo bem. Está tudo bem. A filha fica doida, mas está tudo bem. Virtude, irmãos. Virtude. Se entendermos mal a natureza do trabalho, a gente fica escravo, irmão. A vida fica escrava. Você vai ficar escravo, vai ficar sozinho. Não vai ter relação com ninguém. Pagou as suas contas. Pagou as suas contas. E provavelmente vai fazer da sua casa o seu caixão. Vai estar lá sozinho porque nunca comunicou virtudes. Eu vou parar aqui por causa do horário. Mas eu queria, em nome de Jesus, guardar no seu coração. Você é um comunicador de virtudes. Eu vou lá para o finalzinho, para a gente só mandar aqui. Só para a gente fechar isso aqui. Vamos lá. Se toda sua atividade é para garantir o seu direito, porque quem é o trabalhador? É aquele que comunica virtudes. Especificar. Se você coloca preço na sua boa vontade de fazer as coisas, tu é um escravo. Se a tua boa vontade tem preço, você é um homem sem valor, sem honra. Você entendeu isso? Você é uma pessoa sem honra. Nós não estamos falando de custo. Nós estamos falando de valor. Se
você fazer alguma coisa, entregando o seu melhor, para você entregar o seu melhor, isso tem preço? Quem te paga mais, você faz melhor, quem te paga menos, você faz pior? Você é alguém sem honra. Você é alguém sem valor. Você é alguém indigno. E Deus não te chamou para ser assim. Porque Ele te chama de filho, de sacerdote real, de nação santa, daquele que foi chamado das trevas para o reino da luz. Você é um príncipe, em nome de Jesus. Amém? Que você seja a voz aonde você vive. Que você seja um comunicador de virtudes por onde você anda. Que você seja alguém que seja um refrigério na alma das pessoas que convivem com você. E não um deserto. A promessa de Deus diz que Ele faria da gente um jardim, para que todas as pessoas sedentas que trabalham com você possam encontrar alguém que vai regar o coração deles com as virtudes de Deus que estão plantadas no céu. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te louvar, quero te adorar, quero te agradecer e engrandecer o teu nome. Que o teu Espírito Santo possa ter lavado mais um pouco a nossa mente, nosso coração, que o entendimento humano seja jogado por terra, para que a gente possa entender segundo o que o Senhor entende e não segundo aquilo que cabe no nosso entendimento. Porque o teu entendimento humilha o nosso entendimento. O teu entendimento é uma afronta à nossa mente. Mas não porque a nossa mente é uma mente certinha, mas porque a nossa mente ficou tomada pelo espírito da escravidão. Então, Pai bendito, em nome de Jesus, renove a nossa mente, o nosso coração. Por favor, Senhor. Aqui estão filhos trabalhadores e não escravos tentando se tornar filhos trabalhadores. Por isso, ó Deus, vai lá no coração deles, como uma brisa suave, e ministre quem eles são, Pai. De fato, eles são sal, eles são luz, eles são nação santa, eles são um povo exclusivo, eles são, ó Deus, um sacerdócio, um príncipe real, são chamados para reinar. Um dia andávamos nas trevas, mas o Senhor nos chamou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, Deus bendito, que a tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar, de maneira que todo o nosso caminhar seja iluminado por ela. Essa é a nossa oração, hoje e sempre, ao Deus que nos dá a vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abração na pessoa que está ao seu lado, que Deus a todos sustente, que Deus todos alimente, em nome de Jesus. Amém.